Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Laripod. Hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial. Eu tive o prazer de conhecê-la em um dos episódios anteriores. Mas antes de eu apresentar essa convidada para vocês, eu tenho que passar algumas informações, né? Vocês sabem que aqui o nosso espaço ele está sendo alugado, então se você tem algum projeto, interesse, saiba que aqui foi feito para você. A gente tem todo o suporte por trás das câmeras, o Roger, nosso técnico, tem a mesa de controle, tem as câmeras profissionais, a gente também tem os microfones aqui. O Roger vai deixar o contato da Isabelle logo aqui abaixo, então se você tem interesse, pode enviar mensagem para ela dizendo que você soube sobre o espaço através do Laripod, tá? A gente apoia muito o seu projeto. Também vou pedir para a galera que acompanha aqui o podcast para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, curtam os nossos vídeos também, deixe nos comentários alguma ideia que você tenha. Se você quer assistir alguém aqui no nosso episódio, saiba que esse projeto foi feito para a nossa comunidade brasileira. E se você também tem interesse de vir aqui contar sua história, dar um motivacional, enfim, compartilhar o que você tem para falar, saiba que aqui é o lugar certo, tá? Então deixe seus comentários aí. Pode mandar também lá no nosso Instagram, o Roger vai deixar aí o nosso Instagram, e a gente tá sempre dando uma olhadinha. Sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês a minha convidada, que ela é mãe, empreendedora, arquiteta. Eu vou saber um pouquinho da história dela junto com vocês. Ela que é maravilhosa, linda, assim, desde o primeiro instante que eu a vi, eu fiquei, meu Deus, que beleza natural. Tem uma beleza muito natural, muito simpática. E eu vou apresentar para vocês aqui agora a Fernanda Andrade. Seja bem-vinda, amor. Obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. É a sua primeira vez. É a minha primeira vez. Que honra, hein? A gente tem a Fernanda pela primeira vez no nosso podcast. Fernanda, a gente vai entrar nesses assuntos, né? Pode ficar tranquila que aqui é um bate-papo. As pessoas vêm aqui às vezes e falam assim, nossa, mas como que vai ser, né? Chega um pouquinho apreensivo, mas esse espaço foi feito realmente pra gente trocar uma ideia e levar de uma forma bem natural. Conta um pouquinho pra gente de onde você é do Brasil e um pouquinho da sua história. Então, meu nome é Fernanda, eu sou de Patinga, Minas Gerais. A minha história, assim, basicamente, eu fui uma pessoa que foi muito centrada nos estudos. Sempre foi muito estudiosa. Sempre fui muito estudiosa. Tive uma mãe que apoiou demais todos os sonhos que eu tive. E eu acho que isso um pouco me motivou, sabe? Então, eu acredito que muito por ela, assim, por esse impulso que ela me deu, assim, na vida. Eu sempre fui de acreditar em tudo, que tudo era possível. Sonhadora. Sonhadora, exatamente. Criativa, né? E a gente vai entrar nesse assunto aqui, porque ela tem um lado criativo dela muito vivo. Obrigada. E aí, depois eu conheci o Ítalo também já no ramo da arte, né? Então, com quantos anos vocês se conheceram? Foi com 20 anos. 29. Gente, lembrando, ela é esposa do Ítalo Nanás, ele esteve aqui. Ele, inclusive, tá aqui, ali atrás das câmeras. Ele esteve aqui no penúltimo episódio. E quem não assistiu o episódio com ele, eu vou pedir para que vocês voltem aí, dêem uma olhada que tá muito legal. Ele fala sobre arte, ele fala sobre paternidade, vai para um lado mais filosófico também. Ficou muito bacana e saiba que esse vídeo aí vai te trazer muitas sensações. Vocês podem ter certeza e confiem em mim. Voltando, Fernanda, desculpa por te interromper. Não, que isso. Vocês se conheceram, tinha 20 anos de idade. Tinha, na verdade, um barzinho na minha cidade que eu ia, que era toda terça-feira. E aí, um certo dia, o Ítalo estava lá. Ele morava em Portugal e foi lá, a gente se encontrou, assim, por questão de ter amigos em comum. E aí, nesse dia, a gente se conheceu, depois ele me chamou para sair, a gente saiu e aí nossa história começou. Você já estudava, você já fazia faculdade naquela época ou não? Não, nessa época ainda não. Mas assim, eu já estava para entrar na faculdade, mas demorou ainda uns 2 anos, porque eu tinha ganhado uma bolsa para um curso que eu não queria, que era de Direito. Você ganhou? Gente, meu sonho era fazer Direito no Brasil. Sério? Juro pra você. Eu tentei, não deu muito certo, não. É muito difícil? Eu acho que quando não tem uma feeling, sabe? Não, é verdade. Não nasceu pra isso, né? É verdade. Não deu certo. Aí eu fiz ainda um semestre para poder segurar a bolsa, porque eu tinha que trocar no outro semestre, não podia trocar no primeiro. Aí acabou que eu desisti, porque não deu conta mesmo de fazer, sabe? E aí depois eu tentei a bolsa de novo e consegui depois de 2 anos. Aí em 2015 eu comecei a faculdade de arquitetura.
Desde 2015. É. E como que foi pra você começar? Você se encontrou de imediato? Nossa, eu fiquei apaixonada. Eu acho que, assim, as pessoas que tiveram comigo dentro de uma sala de aula podiam ver claramente o quanto eu fazia aquilo ali por amor, sabe? Porque eu era muito dedicada, gostava muito do que eu fazia. Era muito difícil, mas eu era uma pessoa, assim, que... Não, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou dar meu melhor. E virava noite... Porque a rotina da faculdade de arquitetura é assim, porque são projetos muito grandes, que a gente pega desde o início ao fim, com um prazo muito pequeno. E aí você faz aquilo ali e apresenta para o professor fala assim, ai, tá maravilhoso isso aqui você muda. Aí na outra semana você vai lá e apresenta para outro professor, tá horrível isso, Sério? começa do Assim? zero. É, porque cada um tem uma mente, né? Então, assim, eu acho que eles já faziam Nossa, isso... Nossa, eles faziam isso já por pra querer. mexer a sua cabeça de você saber todos os pontos que você pegar ali pra poder montar. E assim, na verdade, era uma turma muito grande, a gente tinha 3 professores em sala. E assim, todos os 3, nitidamente, super diferentes, sabe? Então, não ia sair nada assim, num fluxo direto ali, sabe? Ia passar por muitas curvas. Você fez quantos anos a faculdade? A faculdade de arquitetura é 5 anos, né? Mas, como eu tive a Apolo no meio da faculdade, durou 7 anos para eu terminar. Porque eu fiquei um tempo em off, aí foi no meio da pandemia, e até que volta, aquelas aulas online com bebê. Então, assim, um pouco que eu fiquei um pouco meio assim reclusa, mas assim, com 6 mesinhos do Apolo eu já comecei a pegar umas matérias que eram mais fáceis, porque como eu falei, era tudo bem, assim, exigia muita dedicação. E aí foi de leve, mas foi, graças a Deus. E você estava caminhando para os estudos, você sempre foi muito dedicada, né? Igual você comentou. Você tem mais irmãs? Tenho uma irmã, Rafaela. Mais velha ou mais nova? Mais nova. Mais nova que você. 4 anos. Quando você começou a fazer a faculdade, aí veio a maternidade, né? Como que foi para você enfrentar tudo isso? Olha, eu tive muito apoio da minha mãe, principalmente do Ítalo. E assim, o Ítalo toda a vida trabalhou muito e trabalhou até tarde. E a minha faculdade era à noite e exigia que eu ficasse horas me dedicando, fazendo os trabalhos, né? Então, a minha mãe foi uma pessoa que sempre me apoiou, estava ali junto comigo. Então, ela morava próxima a gente, então ela ia... muito. Nossa, ela ia, ela era... Nossa, minha mãe que tudo para mim. Ela é um amor. Assim, não mede esforço para ajudar a gente no que a gente sonha, sabe? Tanto eu quanto a minha irmã, quanto qualquer pessoa que ela conhece, sabe? Ela é uma pessoa, assim, muito dedicada. E isso é uma das coisas que eu mais admiro nela. Você teve pai presente? Não. Não? Não. Eu conheci meu pai, eu tinha 16 anos. Eu já tava bem... Uma moça já. Aí não deu Não aquele tem aquela feeling, coisa. sabe? Era uma pessoa qualquer. E aí a gente tentou ter uma aproximação. Depois do Apolo também, assim, com uma certa idade, ele perguntou do vô dele. Porque o outro vô dele... É presente. Não, o outro também faleceu. Não, também faleceu. O outro faleceu, né? E aí ele perguntou do meu pai. Eu falei assim, olha, meu pai me abandonou. Nossa! Mas ele tá vivo. Você quer conhecer ele? Ah, eu quero. E quando você falou que seu pai tinha te abandonado, o que passou? O que ele te respondeu? Ele, nossa, seu pai te abandonou? Seu pai não cuidou de você? Ai, gente, ele é um amorzinho. Mãe, eu nunca vou te abandonar. Ai, gente, que lindo. Ele fala, é bonitinho. Que fofura. E aí ele perguntou ao meu pai, no dia que ele viu meu pai, ele perguntou a ele, por que você abandonou minha mãe? E aí, qual foi a resposta? Nossa, gente, criança, cabeça de criança, não tem como. E eu lembro que tava assim, meu pai na minha frente, eu e o Apolo, e minha mãe assim do lado. Aí ele falou assim, por que você abandonou minha mãe? Aí meu pai foi e riu, tipo assim, não sei o que eu respondo. Aí minha mãe falou assim, mas ele tá perguntando você. Por quê? Ai, na época era outra coisa, eu procurei sua mãe, enfim. Aí fala uma história que não teve muito sentido. Aí ele, tá, e mãe, eu quero ir no parquinho. Aí foi brincar no parquinho, tanto tipo... faz. Tá você bom, abandonou, você você falou que é isso, não fez sentido, quero brincar. Você sentiu muita... Porque a gente precisa, né? A gente até comentou num episódio que a gente fez, o anterior, sobre a presença de pai, né? De você ter uma estrutura familiar aqui. E no outro episódio também, com o Ítalo, a gente chegou a conversar. Você sentiu muita falta disso? Então, até certo momento, eu vou ser bem franca, sabe? Eu não sentia falta e achava a coisa mais incrível do mundo. Porque eu não tinha aquela figura para mandar em mim, sabe? Porque, assim, eu tive um padrasto e ele era pai da minha irmã, né?
E aí, eu era aquela pessoa que, tipo assim, você não pode falar nada comigo. Você não é meu pai. Sabe? Você não é meu pai. Aí, eu via ele tendo algumas atitudes com a minha irmã, tipo, de puxar mais, né? Porque ele era pai dela. Eu falava assim, ainda bem que eu não tenho. Então, assim, eu era uma Você teve pessoa bem... revolta? eu era bem revoltada, sabe? Bem Não rebelde. Não, eu era. Não parece. E aí, tipo, eu senti mais falta disso depois. Hoje em dia eu vejo, né, que eu acompanho o Ítalo sendo pai. E aí eu vejo o quanto que isso faz diferença. Então, pra mim até então não fez tanta diferença porque eu não sabia como que era ter um pai. Mas depois quando eu vi um pai sendo pai e ver o peso que isso tem no meu filho, sabe? Isso é uma coisa que eu tinha em mim, sabe? Que eu não queria ter um filho sem pai. Sim. Então, essa escolha foi uma coisa que eu tive que fazer já Priorizou, com pensamento no futuro. Eu não quero que a minha família acabe, entendeu? Eu quero que o meu filho tenha esse relacionamento com o pai dele, independente do que acontecer. Então, fez falta. Eu acho que quando adulta eu consegui perceber isso mais. Mas, assim, eu acho que a minha mãe foi tão maravilhosa. Presente, supriu toda a parte ela que faltou. tentou suprir, ela conseguiu, sabe, nesse caso. Então, assim, hoje a gente fala que tanto eu quanto a minha irmã, a gente tem muito orgulho, a gente conversa sobre isso. Porque hoje a gente que é mãe, a gente vê o quanto que é difícil o que minha mãe fez. E esse dia a gente estava conversando, assim, em casa, falando sobre a nossa época de escola, de material escolar, e o Apolo perguntando, né? E aí eu falando com eles, falando assim, mas era de escola, minha mãe, tudo tinha que ser do bom e do melhor. Tipo, você pode escolher o que você quiser. Você pode escolher o caderno mais caro, caneta colorida, régua, aquela cola bastão, mas eu quero que você vá bem na escola. Então, ela, assim, ela sempre acreditou, sabe? Fez de tudo. Então, ela supriu o máximo que ela podia e eu acredito que fez total diferença. Vendo agora, a gente, onde você hoje tá, em né? dia. Você vê o resultado que você entregou pra ela. Ser mãe não é fácil. Eu imagino. A gente vai voltar nesse assunto sobre a maternidade, que eu quero entrar mais nesse assunto, que o Apolo é um tesourinho, né? Falar um pouquinho sobre a sua profissão no Brasil. Eu tava dando uma olhada no seu perfil e eu não sei se o Roger consegue passar algumas artes que ela tem, alguns projetos, né? E totalmente diferente. Sério? A maneira que você cria... Porque, assim, existe um padrão... Talvez eu esteja falando alguma coisa que eu não sei. Mas, quando a gente vê a arquitetura e tal, existe um padrão. Ou talvez que chegue até a gente uma coisa... Quando você cria algo, é totalmente diferente. Sim. Você faz uns projetos assim. Eu até vi de um berço, de um quarto de bebê. Foi. Aí eu já quero, quando eu tiver meu filho, né? E como que surge esse lado criativo seu para você fazer esses projetos? Então, eu sempre quis ter esse lado mais criativo. De tanto que eu lembro de algumas conversas que a gente tinha na faculdade e os meus amigos falavam assim, não, você não pode deixar porque você vai fazer umas coisas com bambu, vai colocar umas coisas nada a ver no projeto e eles não querem isso. Então, a gente não pode dar muita asa para você. Mas, atualmente, eu acredito que essa conexão minha com o Ítalo, quanto mais amadurecimento a gente tem, a gente consegue ter um olhar mais afiado para as coisas, sabe? Então, eu acredito que isso influenciou muito, né? Pelo Ítalo ser artista, por eu ter crescido com ele, tendo essa visão, tendo esse acesso. Eu acho que isso moldou mesmo a minha visão um pouco diferente. Então, todos aqueles projetos que você viu ali no meu perfil são coisas autorais que eu gosto de fazer, sabe? Porque, às vezes, eu tenho, assim, uma trava do que eu faço. Eu falo assim, isso não tá bom o suficiente. E, às vezes, não posto, sabe? E isso é uma coisa ruim, porque, né? Todo trabalho é evolução. Então, a gente postando ali, todo mundo consegue ver que você tá numa caminhada e numa jornada. Mas aí, eu desenvolvi isso. É uma coisa que eu gosto, misturar cores, uma coisa assim mais sóbria com cores, sabe? Sim. Umas coisas dentro de um quadro bem colorido. Porque hoje em dia é o que você falou, a gente tem um termo na arquitetura que é casa com cara de clínica. Que é umas coisas mais assim... Exatamente brancas, sabe? Umas coisas assim mais sóbrias. E é um estilo que eu gosto também. Bonito. Minimalismo. Mas assim, hoje em dia tá ficando uma coisa bem padronizada, né? Então... eu desenvolvi essa maneira de pensar e é uma coisa que eu gosto, misturar cor, né? Misturar algumas pinturas. E já aconteceu de você criar algum projeto e você oferecer para o seu cliente e, tipo assim,
você achou que não estava tão bom e na hora que chegou no seu cliente, o feedback foi incrível. E você falou, meu, é isso. Nossa, Porque tem um o que mais acontece. Eu acho que deve Graças ter. a Deus, Você é a parte... Não sei se você é perfeccionista, talvez, não sei. Já fui. Hoje em dia... E, tipo, às vezes a gente cria alguma coisa e passa pra frente e espera o positivo de outra pessoa, né? Mas aquilo ali tá tão bom que aí você fala, pô, eu preciso... Já aconteceu de você falar, ah, não, acho que não é assim. E aí chegou, quando você teve o feedback, você falou, cara, emocionante isso que eu fiz. Eu acho que, assim, um dos meus maiores erros criativos é ficar mudando muito as coisas, sabe? Tipo assim, quando a gente pega um projeto, aí eu começo a fazer, eu falo assim, isso não tá bom, e faço de novo, isso não tá bom, e faço de novo. E isso demora muito tempo, porque eu fico jogando minhas ideias até eu ver. E na hora que eu vejo, eu quero colocar uma outra coisa, daí a pouco eu já passei por uns 4 projetos diferentes e não defini o que eu gostei, sabe? Mas já aconteceu demais do cliente chegar e falar assim, nossa, isso era tudo que eu queria, nossa, superou minhas expectativas. Isso vai dando um gás na gente, sabe? Então, você vai pegando mais firmeza, mais, como que fala? Confiança mesmo, do projeto. E aí, esse último projeto que eu fiz agora de uma academia de jiu-jitsu, o cliente me deixou assim, pode ficar à vontade, faz no seu estilo. E eu fiquei toda feliz, né? Porque, assim, ele me deu uma carta branca mesmo, então podia colocar... Confiou no seu trabalho. Desenhos na parede, sabe? Era uma coisa, assim, mais focada para um público jovem, né? Mais infantil e jovem. Então, eu fiquei super feliz. E esse projeto já tá pronto? Já lançou agora ele? Tá em andamento. Tá em andamento. Ele tá acontecendo lá. Meu Deus, que doideira. E como que foi para você pegar o seu primeiro projeto? Então, na verdade, o meu primeiro projeto foi de uma sala de pilates. Foi um projeto de design de interiores, eu estava assim super crua e foi uma prima do Ítalo que me contratou. E foi muito legal, porque eu lembro que na época eu passei madrugada fazendo, mudando. Mas você seguiu o seu criativo, porque deve ter tido esse questionamento. Sim. Ou ela também te deu uma carta branca para você fazer? Não, na verdade, agora que você tá falando, ela foi bem receptiva com as minhas ideias. Porque agora que eu tô pensando, a gente fez uma parede assim, que o tom dela era cinza e verde. E aí eu coloquei um degradê de triângulos, sim, tipo desenhado. E ela aceitou aquilo e falou, nossa, ficou muito bom. Nossa, nunca tinha imaginado isso. Você fez um detalhe na parede com pintura. E é até interessante a gente falar nisso agora, que eu não tinha parado para pensar. Mas ela ficou super feliz e queria uma coisa assim que fosse com um investimento mais baixo, que era só uma pequena reforma para ficar melhor. E o resultado foi muito legal. E quando você viu aquilo ali, o que você falou, eu consegui... Porque deve ter tido algum questionamento, né, na hora da entrega. Deve ter uma apreensão. A gente nunca acha que tá bom, sabe? De tanto que... Isso aqui é até uma coisa que ficou entre eu e o Ítalo, mas que eu vou abrir aqui. Chegou um certo momento que eu finalizei o curso e eu falei, não quero mexer com isso. E o Ítalo falou, você é louca? O tanto que eu vi você dedicando. Nossa, mas só que quando você entra no mundo real, você se sente assim, não tô preparada. Só que você vê todo mundo andando ao seu redor e tem uns que estão lá na frente e outros estão atrás de você e você pensa assim... Caramba, eu tô aqui, agora é uma responsabilidade. Você tá na frente de um penhasco. Só que você tem a asa aqui, só que você não sabe que você vai conseguir voar sozinho, né? Porque até então você tava com ajuda. Mas aí quando você pula, que você começa a voar e você começa a ver as coisas acontecendo, aí, nossa senhora, é uma gratidão enorme. De você fazer... É interessante você falar isso também, porque é justamente isso. Quando a gente entra no mundo... Do que você se propõe a fazer, né? Existem esses medos, esses pensamentos contrários, porque todo mundo tem, a gente é ser humano. Ontem eu tava até pensando, voltando pra casa, que a gente teve uma gravação, e aí eu falei, cara, às vezes a gente pega uma coisa pra fazer e tem toda aquela vontade no processo de você parar, de você falar assim, mas eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu tô pronta pra isso. E é justamente... Nesses processos, igual, tem semanas de gravações que a gente tem que eu tô assim, cara, muita coisa pra você fazer, sabe? E é justamente nessas gravações, a gente conversando agora, que eu aprendo alguma coisa. Que é como se fosse assim, cara, continua, faz. Às vezes uma coisa que você falou aqui, eu fico, caramba, é verdade, você tem razão.
Tipo, a gente precisa de pessoas realmente pra não deixar a gente parar, né? Que aí vem o ciclo de... Você tinha um ciclo muito grande de amizades, ou tipo, você só teve o apoio mesmo da sua mãe, o grupo que você tinha da faculdade também te impulsionou. Claro que o Ítalo, né, te deu uma força, obviamente. Sim. Mas você ter esse ciclo, né? É muito importante, a gente precisa ter pessoas perto. E acaba que a gente inspira também pessoas, porque, vamos supor, né? Não que tô querendo dizer que eu era a melhor da minha turma, longe disso. Mas, assim, quando você tem uma certa presença, as pessoas esperam que você vá para algum lugar. Então, tipo, você é uma pessoa que desistiu, cadê a força, entendeu? Que você tinha antes. Então, para onde que foi? E eu também sou muito igual a você, de às vezes escutar uma ideia e absorver aquilo ali com todas as minhas forças e achar que aquilo ali foi feito para mim naquele momento, sabe? E aí, uma vez eu ouvi falando, foi até num podcast que eu ouvi, falando assim, olha, quando você... as forças inimigas que não querem que você cresça, que você vá para frente, elas não precisam de muito para te tirar do seu foco. Quando você tá na frente de uma coisa que você tem que fazer, que você pega o seu celular e fica ali procrastinando, o mal já ganhou, porque você tinha que ter um foco, tinha que estar fazendo, e você tá fora daquilo ali, então você já perdeu ali aquele momento. Mas eu acho que, assim, a arquitetura, né, a gente trabalha com uma coisa de muita responsabilidade. A gente não se sente totalmente pleno quando você sai da faculdade, sabe? Tipo, tô sabendo de tudo. Você sai com mais dúvidas do que quando você entrou. Porque no meio do caminho você fica assim, não, já tô sabendo, já tô sabendo tudo. Só que chega na vida real, é uma responsabilidade, realmente. E coisas que só vão acontecer ao longo do período que você for colocando aquilo ali em prática. Então, a gente vai aprendendo um passo, você dá o outro, aí você vê o chão, aí você dá o outro, aí você vê o chão, para você conseguir caminhar, porque você não vai ver lá na frente, né? Então, quando a gente persiste numa coisa, as coisas vão tomando uma proporção que você nunca imaginou. Então, hoje em dia, por exemplo, às vezes eu penso, nossa, cara, igual ontem mesmo eu chorei de felicidade. E assim, é um sentimento que eu tenho muito. Gratidão. Porque eu tenho muita gratidão. Fica assim, gente, deixa eu analisar de onde que eu vim. Nossa, com certeza. As coisas Sempre que bom eu fazer fiz, isso. as coisas que eu conquistei, o tanto que eu esperei para estar aqui e agora eu ver as coisas acontecendo, cara, quando que eu ia imaginar isso há 5 anos atrás? Então, como que eu vou imaginar isso agora? Como que vai estar daqui 10 anos na frente? Então, só persistir andando no caminho que a gente vai saber o que vai estar preparado ali. É sempre pra frente, né? A nossa amiga Camila é sempre pra frente. O pai dela deixou essa mensagem pra ela. O seu lado criativo, que é diferenciado, que a gente já citou aqui, nesse nicho, né? Que é um nicho do seu trabalho. Existem outras pessoas que você se identifica parecido, outros profissionais? Você já encontrou alguém que faz a mesma coisa e vocês trocam, assim, tipo, ideias? Ou realmente existe uma demanda muito grande daquele padrão? Não sei dizer agora, para ser sincera, sabe? Eu nunca vi, assim, especificamente um estilo igual o que eu faço, feito por outra pessoa. Principalmente porque eu comecei colocando grafite direto na parede, depois eu coloquei ele dentro dos quadros, sabe? Então, assim, não é uma coisa que eu vi muito, eu vi mais acompanhando o Ítalo mesmo na jornada dele, porque ele sempre foi pega muito as ideias. no grafite e tal. Mas uma referência que eu posso citar, assim, que me marcou foi conhecer Wynwood em Miami, sabe? Então, ali, aquele tanto de parede pintada, sabe? Com grafite, aquele espaço ali de arte mesmo. Então, isso me inspirou, eu acredito, para fazer o que eu faço, sabe? E é um lugar que é muito criativo, assim, que inspira realmente a gente, sabe? Eu preciso ir num lugar desse. Nossa, tem que ir, cara. E eu lembro que quando eu tirei meu visto, o Ítalo falou assim, tem esse lugar aqui. Fala que eu já estive lá e que você quer vir conhecer, porque eu falei com você que tem a ver com você. E aí eu falei isso e, tipo, foi muito surpreendente, porque na época, né, todo mundo fala que ia ser negado, e eu cheguei lá tranquilo, falei, é isso. Aí o cara, tá bom, boa viagem. Eu fiquei toda feliz. Falei assim, gente, não tô acreditando. Isso ele já viajava pra tudo quanto é canto, Já tinha andado o mundo, né? Concluiu a sua faculdade lá? E aí eu fiquei esperando. Muito do tempo que ele ficava trabalhando, viajando, eu tive que ficar porque eu tava na faculdade, né?
E normalmente seus clientes, eles criam um projeto e aí mantém esse, tipo assim, fiz a sala aqui. Aí já tem um quartinho ali pra sair. E aí você sempre tem os mesmos clientes. Ou você consegue, tipo, ele indicou assim, porque os gostos são diferentes, né? Tem muita gente que tem gosto diferente. Então, basicamente, poucos clientes que eu tenho que eu faço o meu estilo, sabe? Não são todos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, assim, a maioria um indica o outro, ou a maioria são pessoas que eu já conheço. Isso é uma coisa até interessante, porque eu ficava assim, gente, onde que eu vou tirar cliente agora? E assim, às vezes, a gente, no mercado que a gente está inserido, a gente fica assim, tá saturado, a arquitetura está saturado, o direito está saturado, qualquer coisa está saturado. Só porque a gente tem aquele tanto de conexão de pessoas da mesma área, então você fica assim, nossa, esse tanto de gente entrando no mercado agora... Tem espaço para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo. Só que aí, uma coisa que me pegou muito, que foi até um pensamento pessoal mesmo, eu falei assim, gente, tem gente que vai conhecer arquitetura só por causa de mim. Tem gente que não tem acesso à arquitetura, que não sabe o que é, não sabe para que serve. Então, esse é o meu papel de mostrar para essa pessoa o que é arquitetura, para que serve, o que vai ajudar essa pessoa. Então, eu fiquei mais tranquila, porque as coisas começaram a acontecer, de fato, e a responsabilidade vindo, e as coisas acontecendo, e projetos acontecendo, e eu fiquei, caramba. E nesse meio tempo, mãe, esposa, um monte de coisa, uma bola de neve. Uma bola de neve. E equilibrando tudo e sem deixar cair nada, né? Porque não pode cair nada. Nunca pode. Não pode cair nada. O que você vai soltar? Não tem jeito. A gente tá falando aqui sobre... Automaticamente vai entrar, né, no assunto da maternidade. O que eu queria saber de você... Você tá aqui, né, nos Estados Unidos, tá vivendo aqui, de certa forma, né, passeando, fazendo as suas coisas e tal... Como que é para você a vida aqui, tendo o Apollo, vivendo aqui, tendo uma nova cultura, porque é totalmente diferente do Brasil, né? Uma coisa... Para ele também, ele é um bebê, ele tem 6 anos de idade, né? Como que é para você enfrentar uma outra cultura? Então, acho que nós, como família, a gente sempre foi muito aberto a isso, sabe? Então, o Apollo, ele meio que recebeu bem... com as dificuldades dele em ser criança e entender certas coisas, sabe? Mas eu lembro que a primeira vez que eu cheguei aqui, eu falei com ele, eu falei assim, não, eu quero mudar pra lá. Porque a gente veio de viagem a primeira vez, sabe? E eu falei assim, não, eu quero ficar lá. Eu quero que a gente organize os documentos pra gente poder ficar. E aí, foi o primeiro lugar que eu vim assim... Não, a gente já tinha ido no Chile, mas o primeiro lugar que eu vim e quis ficar, né? Isso em Boston mesmo? A gente ficou na mesma área. A gente foi em Miami, veio em Boston, mais ou menos mesmo roteiro. E aí, eu falei com ele que eu queria ficar aqui. Então, quando a gente voltou para o Brasil, a gente começou a organizar os documentos. Aí, tá. Depois disso... A ideia é a partir de você. Aí, depois disso, a gente foi na Europa a primeira vez. Aí, eu falei, caramba... Dúvida. Eu quero morar aqui. Ai, você quis morar lá. Aí eu quis morar lá, porque tem tudo a ver com arquitetura, sabe? As coisas que eu estudava, história, arte, pintura. Nossa, aquilo tudo, né? Aí eu falei assim, nossa, como é que eu volto atrás agora? E as coisas já acontecendo pra vir pra cá. Sim. Aí eu falei assim, agora deixa. Agora tem que planejar o futuro, tipo assim, daqui uns anos, porque agora a gente veio pra ficar aqui e a gente vai ter que ficar, né? Sim, já decidiram, né? Mas aí pro Apollo em si... Eu acho que, assim, foi mais difícil essa questão de ter os amiguinhos dele lá, ter as avós, difícil, né? Sabe? Mas, assim, eu queria muito que ele viesse para ele ter essa conexão com a língua logo cedo. Sim, muito importante, né? Porque hoje, cara, eu tenho 30 anos e o Ítalo 30 e pouco, sabe? E, assim, a gente não ter o inglês 100% como eu queria, porque a gente fala inglês, a gente resolve as coisas que a gente tem que resolver. Mas eu queria, assim, sabe aquele inglês pleno? Sabe? Fluência mesmo, de você chegar e resolver tudo e não ter nenhum problema. Eu queria isso pro Apollo, o quanto antes possível. Porque eu sei que quando você não tem o inglês, você tá sentado no banco de reserva. Verdade. Você não tá jogando ainda. Quando você tem o inglês, cara, é tanta porta que abre que ela já tava aberta, só que você não viu antes porque tava em inglês e você não entendia. Essa daí foi boa, hein? Essa daí, você... Cara, é verdade. Vai virar corte, Roger. Nossa, gostei. Caramba, faz total sentido. Cara, ué.
E assim, eu acho, pra mim, eu lembro de eu ter esse pensamento quando criança, sabe? Tipo assim, eu quero ser poliglota. Eu quero falar várias línguas. E eu tenho isso dentro de mim, sabe? Igual esses dias a gente estava viajando, a gente estava lá em Key West. E aí tinha uma família falando em italiano. Italiano. E aí eles falando lá, a menina tava tirando uma foto, o pai da menina tirando uma foto dela lá na rocha, né, na pedra, e a mãe dela falando, você não vai postar que você tá de biquíni, e vai postar foto assim no TikTok, tem um maníaco, e eles vão te ver, que não sei o que. E eu lá pescando a conversa, né? E eu fiquei assim, gente, eu já tô entendendo o italiano. Então, assim, pra mim, aquilo ali, eu falei assim, gente, o que a Fernandinha de 10 anos estaria pensando agora? Que era um sonho dela, tipo, de falar várias línguas, mas aí... Eu não tô falando várias línguas, mas você entender o que é uma coisa, um conceito de uma conversa fora da língua que você tenha hábito de tentar falar, de tentar aprender, cara, é muito legal. Eu acho que a língua, tipo assim, ela abre portas em tudo quanto é lugar, porque, vamos supor, se você conhece uma pessoa que não fala a sua língua, mas que ela tenta, você fica assim, nossa, cara, maneiro, e aí, nossa, você aprendeu isso, você dá uma moral pra pessoa. Agora, você imagina isso, quantas portas abertas no mundo inteiro, porque uma conexão que você vai fazer, que você nem sabe que é importante pra você, mas naquela língua ali, vai fazer total diferença pra você na sua vida. E aqui tem muita oportunidade, assim, né? Muita gente, muito americano. Te abre portas, oportunidades que você fica assim, cara, realmente se eu não conseguisse entender... Não teria tido essa oportunidade. Pessoas também incríveis, amizades que você consegue fazer, outras culturas. Eu sou muito curiosa, assim. Eu faço coisas que depois até eu me arrependo, sabe? Igual, mês passado eu fui numa convenção de arquitetos em Boston, uma convenção mundial. Tem bastante assim? Tem muito. Eu tenho que entrar nesse mundo, cara. Nossa, sério mesmo. Vou entrar no mundo da corrida. Vou entrar no mundo da tatuagem. Vou entrar no mundo da arquitetura. Aí eu falo, tá falando demais e não tá fazendo nada. Mas eu quero conhecer pessoas pra eu poder sair de uma bolha, entende? Mas teve uma vez que eu vi um cara falando que, assim, quando você tem um círculo pequeno, tudo em volta é o que você não sabe. Entendeu? E aí, quando você vai aumentando esse círculo de coisas que você sabe, vai aumentando a borda de coisas que você também não sabe. Então, você está sempre... Então você nunca tipo assim, sabe de nada. Quanto mais você vai sabendo, mais coisa você vai querendo entrar e é difícil, né? Mas... E é doideira, porque é um nível que você consegue atingir, que você queria atingir, você atinge, você nem notou que você atingiu esse nível, porque tem mais coisas que você não sabe. Mas e aí, como que foi a convenção? Tá, aí eu fui na convenção, cheguei lá, um monte de gente, assim, super bem vestida, inteligente. Tipo filme mesmo? Tipo assim? filme, cara. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? A Fernandinha lá no Você ficou pensando nisso? Lá do Limoeiro de Patinga, caçando o quê aqui no meio desses gringos, gente? Sem nem falar inglês direito. Aí eu falei assim... Aí chegou toda... Não, eu fiquei toda assim, acanhada. Cheguei lá e falei assim, meu Deus do céu, o que eu tô caçando aqui? Fiz esse investimento, comprei esse bilhete pra vir aqui e agora... É muito caro o bilhete? Ai, foi bem caro. Normalmente convenção é... É porque, tipo assim, tinha palestras muito legais, sabe? Então, assim... Aí eu lembro que eu cheguei e aí eu fui pra primeira palestra lá, fiquei toda sentadinha e escutando, né? E aí o cara falando, eram 4 CEOs, eles comandavam 40 empresas de arquitetura no mundo inteiro, em Dubai, aqui nos Estados Unidos. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Aí eu falei assim, gente, 40? É muita coisa. Eu fiquei assim, mas o que esses caras estão fazendo? E eles falando que as coisas que ele faz, né? Tipo, as estratégias dele, que tem que ficar viajando para um lado e para o outro. E aí, no mercado, essas coisas. E aí, nesse mesmo dia, tinha um happy hour à noite, que era num escritório de arquitetura também, em Boston. E aí, eu fui lá, toda feliz, né? Sozinha. Falei assim, vamos ver qual que vai ser. Eu cheguei lá, eu tomei um choque tão grande que eu, assim, nunca tinha visto o quanto que a arquitetura podia ser tão grande até eu estar ali. E aí eu fiquei assim, gente, era um andar inteiro, assim, de escritório de arquitetura com vários corredores, assim, de mesas e computadores que você via que esse aqui tá trabalhando num projeto de um, sei lá, um hospital. Essa galera aqui tá trabalhando num projeto de um aeroporto. Essa aqui tá trabalhando num projeto de uma praça. Então, assim, era muita coisa e muita gente envolvida.
E aí eu vendo todo mundo conversando e eu falando assim, gente, que loucura. Aí bebi, aí fiquei, nossa, graças a Deus. Obrigada, meu Deus, por eu estar vendo isso. Não acredito que eu tô aqui. Não, deve ser um baque de realidade. Nossa, é. Que aí você lembra lá da garotinha mesmo, de onde você veio. Eu lembro como que dela foi o tanto tempo que você todo. estudou. É. E assim, você vê quantas coisas tão grandes, você tem duas opções. Ou você fala assim, calma, isso eu não tô preparada para isso. Ou você fala assim, então vou me jogar aqui e vou viver essa experiência e que der, deu. Entendeu? Que eu tirar de proveito disso aqui, conseguir crescer. Então, tá muito grande, ou eu posso correr e alcançar o que eu quero mesmo, Sim. ou eu vou parar aqui agora. E eu nunca fui de parar, né? Você sempre tá correndo, né? Tá sempre indo pra cima. Tem que ser. Caramba, eu preciso ir numa convenção. Tem que ir. Nossa, muito legal. Muito material diferente, muito programa diferente. Esses dias eu mandei para minha professora. Eu falei assim, você já ouviu falar de um programa de renderização sonora? Não. Aí ela falou, não. Aí eu falei assim, mas tem, porque a gente testa o ambiente, por exemplo, a gente testa o material dessa mesa, o material geral, sabe? De vários materiais. Você coloca no ambiente para você ver primeiro, antes de você renderizar. Tá, desculpa, o que é renderizar? Renderizar é quando você desenha o ambiente, que a gente tem um programa que chama SketchUp, e eu uso esse, né? Tipo, aqui o ambiente do podcast. Aí começa do completo nada. Tá, uma tela não tem sem nada. Ok. Aí você começa a construir como se fosse uma massinha de modelar. Eu vou colocar aqui os pés, vou colocar esse tampo. Aquele negocinho, tipo... eu acho que eu não sei, mas eu acho que eu... talvez. Aí você vai Aí você montando. desenha, monta tudo, aí depois você renderiza para ficar igual uma foto. Ok, entendi. Entendeu? Renderizar isso. Entendi. Só que aí esse programa era de renderização sonora. E eu nunca tinha visto isso. Eu vi lá na feira. Aí a menina me apresentou e me mostrou. E aí você troca os materiais do ambiente e já escuta a resposta sonora na hora. Tipo, eu vou usar esse tipo de madeira aqui, por exemplo, junto com essa cortina. Qual que vai ser a resposta sonora desse espaço para ficar né, ficar legal aqui a questão do áudio? E aí, não gostei muito. Vamos colocar uma outra mesa de outro material, trocar. E aí você vai trocando e vai ouvindo a resposta sonora na hora, uma renderização de áudio. Uau. E eu nunca tinha visto isso. Aí eu falei com a minha professora também, ela falou assim, não sei. Eu falei assim, então vou te mandar. Aí eu mandei para ela. A tecnologia para arquitetura tem avançado muito. Muito. Não dá nem para acompanhar. É difícil até acompanhar. É muita coisa, muita opção. Quando você chega numa feira, você fica enlouquecido, porque são vários programas para você criar projetos, para você renderizar, para você ver aquilo ali, para você... Materiais, então, nossa, cada semana um novo. Então, é difícil realmente acompanhar tudo, sabe? Então, a gente tem que estar sempre ligado em tudo e no pouco que a gente consegue, assim, sabe? Tá sempre estudando, porque se você parar, você fica parado no tempo que você parou, sabe? Sim. Você fica para trás. Você acompanha... É igual da questão da tatuagem, né? Que o Ítalo tinha falado. Tipo, você tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre vendo... Eu acho que todo profissional hoje em dia, ele não pode parar de estudar. É porque o mundo tá muito veloz, né? As pessoas criando... Acho que esse lado criativo também, o nosso, do ser humano, tem sido muito aflorado, nem tanto usado. Porém, as pessoas que usam conseguem atingir níveis extraordinários. É verdade. Tem pessoas que estão trabalhando o tempo todo, né? Então, assim, não tem quem para. Então, a pessoa está querendo construir alguma coisa, está querendo descobrir outra coisa. Então, melhorar alguma coisa. Isso vai movimentando. Que é uma doideira, cara. Deixa eu ver aqui umas... que eu até separei umas perguntas aqui pra você. Quais foram os maiores desafios nos primeiros anos na arquitetura? Eu acho que permanecer. Eu acho assim, na minha jornada particularmente, eu tive que ficar um tempo de espera muito grande até ver as coisas acontecerem. Por conta da maternidade. Também. Eu acho assim, quando a gente começa a estudar, você vai dedicar aquilo ali pelo menos 5 anos, né? E quando você tem um filho também, você tem que dedicar a ele pelo menos o primeiro ano, segundo ano, enfim, quanto mais você dedicar, uma resposta é diferente. E assim, quando você tem esse prazo,
eu lembro de eu ter chegado para um professor no meu TCC e ele falou assim, e agora você vai terminar, né, o curso. Eu falei, eu tô com 5 matérias e 3 delas são estúdio, que era de projeto, que era mais difícil. Estúdio? Estúdio, é. Estúdio. Tipo assim, na faculdade você pega 1, 2 matérias de projeto, na verdade uma, sabe? A outra é mais lero-lero, para você desenvolver aquele projeto ali durante o semestre inteiro. Aham. E assim, vai do início ao fim, sabe? E aí, eu peguei 3 de uma vez, porque eu já não estava aguentando mais faculdade. Eu queria acabar logo. Aí, ele falou assim, o que você está fazendo, tal? Esse ano vai? Eu falei assim, eu peguei um monte de matéria para poder ver se vai, porque eu já não aguento mais estudar, não aguento mais esperar para eu começar a entrar no mercado e começar a ver as coisas acontecerem. E ele falou assim, não tem o que fazer agora. Tem que esperar mesmo, tem que passar por essa fase. E eu acho que, assim, dos desafios que eu passei, eu acho que esse foi o mais difícil. A espera. Porque eu demorei muito tempo até eu entrar na faculdade para eu conseguir a bolsa, sabe? Então, isso demanda um tempo, aquele negócio de Enem, faz Enem, aquele trem todo chato. E aí, aplica, não dá certo, aplica, não dá certo. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu fiquei toda feliz, mas chega um tempo, assim, eu fiquei 7 anos na faculdade, porque eu parei um tempo, né? E aí... Nossa, é muito custoso, porque é muito difícil. Por mais que você gosta, tem aquela carga, sabe? De ter que fazer aquilo. Então, é muito difícil. Então, para mim, eu acho que esse prazo de plantar, regar, esperar nascer, esperar a primeira folha, dar o frutinho lá, esperar ele crescer. Que você... Quando aparece o fruto, você já quer pegar ele e, tipo assim, quer sentir o gosto. Cara, você falando do processo, não... É muito doloroso. E hoje eu parei para pensar nisso. Foram 10 anos, tipo, nessa jornada, esperando as coisas acontecerem, sabe? Tipo, do primeiro momento que eu falei assim, não, vou me dedicar a isso, até ver os primeiros frutos mesmo, sabe? Para eu falar assim, igual hoje, né? Eu falo assim, não, hoje eu tô bem. E eu olhei para trás e eu falei assim, nossa, onde eu cheguei? Que eu gosto. Mas até que eu cheguei aqui, eu falei, cara, nossa, obrigado, Deus. Foi difícil, mas... Foi difícil. Foi difícil. E o Apolo, ele é bem em relação a isso? Ele tem esse lado criativo dele também? Ele é bem espoleta, né? Ele é bem espoleta. Cheio de energia. Cheio de energia. É porque os pais... Tem os pais são artistas, cara. É impossível uma criança não vir. Ele é muito curioso. Muito curioso. Pinta, desenha. Ele é apaixonado com Lego. Constrói casa de Lego. Me mostra naves, então. Ele faz demais naves de Lego. E a gente dá corda, sabe? Sim. Importante, porque eu até vi um vídeo essa semana que o vídeo falava assim, qual foi o momento que você, adulto, deixou de desenhar, deixou de colorir, porque existe, eu lembro que quando eu era mais nova, eu gostava de desenhar, gostava de colorir, eu lembro que eu sentava assim, eu morava num sítio, e aí eu sentava na varanda, aquela varanda batida, sabe? E aí eu olhava pro fundo, assim, tinha um muro, e eu desenhava, eu pegava um papel e desenhava os tijolinhos, assim. Que bonitinha. E desenhava os tijolinhos, e eu não sei onde foi que eu perdi. Acho que foi na época que eu fui morar com a minha mãe em São Paulo, né? Grande São Paulo. Interior é uma coisa. Não que a Grande São Paulo não tenha, mas interior é diferente, você tá conectado ali com aquela coisa de mais natureza, mais... Você vê cavalos, você vê... Curte mais, né? É diferente, você brinca, acho que tem muito mais ideia do que a Grande São Paulo. Apesar que existem muitas coisas, mas é diferente. Acho que esse lado criativo é um pouco limitado, sabe? Pra criança. Por questão, às vezes, até o lugar que mora... Às vezes a criança mora em um apartamento e não tem como se conectar com outras crianças. E hoje em dia, né, levando em consideração também do perigo que tá o Brasil, verdade, né? A situação que tá lá. Mas aonde foi a parte que eu me perdi do meu criativo? Eu queria saber. Essa era a minha pergunta pra mim mesma. Pretendo voltar. Eu gosto de escrever, né? A gente comentou sobre isso, eu gosto de escrever. Ai, que legal. Peguei um amor por poesia também. Olha, por ler legal. poesia. Você gosta de ler poesia? Eu gosto. Eu gosto também. Há 2 anos atrás, mais ou menos, que eu comecei a ler bastante. E é doido porque é arte, né? Que você fala assim, cara, esse mundo existe.
O Ítalo escreve muito, eu falo com Ele ele. escreve? Tem que, Ele tem cara, livro? Eu falei com ele, você tem que colocar isso num livro, cara. Tanta coisa, sabe? Tipo assim, não dá conta dele fazer só de música. Poesia? Não, Mas é as porque ele músicas fala umas coisas tão legais, sabe? Tipo que assim, faz... uma coisa... que faz você pensar assim, caramba, como que eu não pensei nisso? Eu falei assim, nossa, a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou lançar um livro seu. Eu vou escrever por você, né? Eu vou pegar isso tudo e vou colocar no livro. A arte, ela tem que ter amor, só que as pessoas, elas acabam não olhando pra ver... Eu posso vender a minha arte, mas eu preciso sobreviver. E se minha arte não conseguir fazer com que eu sobreviva? Ah, mas francamente, eu acho assim, quando eu vi o Apolo aprendendo a nadar, fazer natação, Natação. ele fazia 2 vezes por semana, 1 hora por dia. E eu ia com ele e eu ficava assim, gente, o que é 2 vezes por semana, 1 hora por dia, né? E aí, você vê assim, na hora que eu vi o menino nadando, mergulhando lá no fundo, ficando, eu fico assim, cara, não precisa de muito, a gente tem que se dedicar pelo menos um pouco no que você quer O que mesmo, você sabe? quer, Porque se você deixar se perder, se perde. acabou. Porque quem tem que confiar no que a gente quer fazer, no que a gente acredita, é só a gente. Não tem como eu falar assim, ai, confia que eu vou ser a arquiteta top 1 no mundo. Aí você fala, confio. Ou eu, não confio. O que isso vai mudar pra mim? Tem que ser eu. Se eu não acreditar, né? Eu acho que o pensamento da gente, ele tem essa força, sabe? Eu falo isso muito com o Apolo. Eu falo assim, olha, se você acredita que você é, você é. Se você não acredita, então você não vai ser. Ah, mãe, isso aqui para mim é difícil. Não é difícil. Se você pensar que é fácil e tentar, você vai conseguir fazer. Aí ele falou, ai, que não sei o que tem que ficar lá tentando aí. Mãe, conseguiu. Eu falei, tá vendo? A gente tem que primeiro acreditar na gente, acreditar que aquilo ali é possível e fazer, porque E se... ter um apoio também. Eu coloquei, você falou do Apolo, eu coloquei meu irmão no jiu-jitsu. Ah, legal, a Paula faz Semana passada. Porque tava tendo uns probleminhas de saúde e tal, e aí coloquei ele e falei, mãe, precisa resolver. Fui atrás de uma escola lá no Brasil, falei com um mestre, e aí expliquei pra ele a situação e tal. Ele falou, tudo bem, traz ele aí que eu quero conversar com ele. Tava sofrendo bullying na escola, né? Tem 10 anos de idade. 10 anos. Chegou todo sorridente. Só que assim, a criança que ela está sofrendo um bullying na escola, ela nem sempre vai falar que está sofrendo um bullying na escola. Uhum. Ela só vai se fechar. E às vezes a gente vê o jeitinho da criança, tem os sinais, mas ele sempre muito sorridente, sabe? Brincando e tal. E o cara falou pra mim, mas não parece que ele tá sofrendo bullying na escola, porque ele é super divertido e tal. Acabou que ele foi pra aula, aí fez um amiguinho lá, também igualzinho os dois. E aí eu vi aquele vídeo, ele super feliz, aí depois eu falei, eu quero conversar com ele quando ele voltar da aula pra ver como que foi, né? Aí ele me atendeu, assim, o rosto dele inteirinho na câmera, os dentes dele tudo pra fora. Eu falei, você tá feliz? Aí ele, nossa, eu queria muito isso. Que bonitinho. Aí eu falei, por que você não me falou que você queria isso? Eu não sabia como te pedir. Que bonitinho. Aí eu fiquei, tá, calma, então eu preciso saber o que tá acontecendo, sabe? Porque é a visão do adulto. Eu acho que minha mãe, né? Minha mãe tem a vida dela, as coisas dela, só que existe essa falta de você olhar para a criança, sabe? Uhum. Você vê que tá precisando de alguma coisa. E eu repito muito, eu falo isso muito. Eu preciso ser o adulto que não foram para mim quando eu precisei. Uhum. E eu acho que todo mundo tinha que olhar para esse lado. Mesmo que houve traumas, houve situações, ausências, muitas das vezes na nossa vida, a gente tentar ao máximo não fazer da mesma forma que fizeram com a gente, sabe? Uhum. E eu tento ao máximo fazer isso com os meus irmãos. Eu tenho o Miguel, e essa atitude que eu tive com ele, eu fiquei assim, cara, eu posso fazer. Eu posso entregar pra ele o que ele quer fazer, sabe? Porque eu posso. Uhum. Eu tenho esse poder de fazer. Ai, mas não é dinheiro, não é atenção, é você enxergar. Sensibilidade. É você falar, pô, o que você quer fazer, sabe? Ah, eu sei que eu posso, mas o que você quer? Uhum. Eu preciso saber o que você quer. E eu colocar ele, eu fiquei assim, cara, agora a faixa, até comprei a faixa, ele é a faixa branca. Ai, que bonitinho. Depois eu te mostrar a foto. Eu falei, pode colocar. Ele assim, todo feliz, menininha. Eu fiquei, meu Deus, eu tenho um irmão que ele luta. Eu vi um vídeo do menininho falando, antes eu apanhava na escola, agora minha vida mudou. Eu vi esse vídeo agora eu já bato. também. Faz quantos anos que seu filho luta? Ele começou com 3. Novinho. 3 anos que ele faz.
Mas, na verdade, assim, com 6 meses, o pai dele fez umas fotos com ele já de jiu-jitsu, porque o pai dele já fazia, né? Então, foi uma coisa, assim, bem implementada mais pelo Ítalo. Eu vou te falar a verdade, às vezes eu vejo ele lutando ali, eu fico assim, vai quebrar o braço! Meu filho! Não, vai machucar. Para, Apolo! Solta! Porque às vezes o professor não tá vendo, são outras crianças. E eu fico assim, ai, meu Deus, eu fico assim, ai. Aí eu fico assim na cadeira, meu Já Deus, não tem como você ir na competição, né? Não, ele fala... Enquanto o pai por trás... Não, ele fala assim, eu vou lutar em MMA. Eu falei assim, você vê um sangue. não. Se eu ver um sangue, eu já não aguento. Nossa. Não, MMA é demais. Nossa, é difícil. O Ítalo conhece os caras do MMA e, assim, a rotina dele, da rotina da galera lá é bem complicada. Você aguentaria ver o Apolo não é? Se for pra ser, eu vou ter que aguentar, né? Vou ter que aprender. Vai ter que estar lá torcendo por ele. Nossa, mas é complicado. Assistindo, Nossa. Mas eu acho que isso que você falou é muito dos pais, sabe? Foi da hora você ter essa sensibilidade. Mas eu já tinha comigo que isso é um papel dos pais de falar, por exemplo, o Apolo, sei lá, ele quer fazer medicina, que é uma coisa que ele fala que não quer fazer. Ele não quer fazer medicina. Ele fala que não quer fazer porque eu falo que, tipo, eu não consigo ver sangue. Aí ele fala, eu não quero ser... Eu só sei que eu não quero... Não, tem uma história que é muito engraçada. Foi umas professoras daqui dos Estados Unidos, lá na casa da gente, que eles vão visitar a casa. Tipo assim, tomar um café para conhecer os pais e ficar mais junto, que eu acho legal aqui. E aí, o Apolo lá e tal, e elas perguntando, Fernanda, e o que você já pensou pro seu filho no futuro? Você já pensou alguma coisa que você quer que ele seja? O que você quer ser, Apolo? Eu falei assim, ele é muito novo e tal. Elas, o que você quer ser, Apolo? Eu só sei que eu não quero ser médico. Aí elas, por quê? Ele, porque eu não gosto de sangue. Eu falei assim, nossa, eu acho que ele fala isso porque eu também não gosto de sangue. Tentando, sabe? Eu acho que ele fala isso porque eu não gosto de sangue também e tal. Ele, não. Sabe o que minha mãe falou comigo esses dias? Que teve uma amiga do meu pai que o trem atropelou ela e passou em cima das pernas dela e aí ela ficou sem perna. Aí as mulheres ficou com o olho desse e tava aí pro meu lado, tipo, o que vocês estão falando com esse menino? Aí eu falei assim, Meu Deus, mas isso, o que aconteceu foi com uma amiga. E eu falei com ele que não podia soltar a mão da mamãe quando tivesse o trem passando, né, Apolo? Aí ele, que não sei o que tem. Mas tá vendo? Aí eu fiquei assim, gente, meu coração foi lá na boca, né? Eu falei assim, na hora já ia acionar um... Entrega umas coisas que, tipo assim, não faz sentido. Aí depois ela falou assim, mas você pensa alguma coisa pra ele? Eu falei assim, olha, francamente eu não penso, mas o pai dele fala que ele tem esse jeitinho dele de ser pra frente, sabe? Que ele poderia ser um youtuber, um influencer. Sim. Aí, tipo, eu vi que ela deu uma risada, assim, tipo assim, não uma risada debochando, mas deu um sorriso, tipo assim, caramba, vocês acreditam que isso pode acontecer? Sabe? Porque tem gente que não acredita, que acha que coisas estão muito distantes, que tem que se conformar, sei lá, em ter um serviço numa empresa, ser fichado e aquilo ali, e aposentar naquilo ali. Os tempos são outros, né? Não que não tenha necessidade também, né? Porque um médico é necessário. Claro. Mas as crianças, elas estão tendo a total liberdade para escolher. Para fazer tudo. E quando a gente acredita que é possível, você põe na cabeça da criança que tudo é possível. E aí, isso quando elas, muito importante. Quando elas viram isso, tipo, nossa, tem tudo a ver com o Apolo. O Apolo gosta de fazer gracinha na escola e todos os amigos dele querem seguir as bobeiras que ele faz e fica rindo. Eu falei assim, isso é a cara dele. Muito cheio de gracinha. Muito com ele. Muito cheio de gracinha. É todo. Todo, é. Você trabalha com marketing digital, né? E gestão de redes sociais. No marketing no geral. Como você consegue equilibrar essas duas áreas? Então, na verdade, eu estudei marketing quando a gente estava na pandemia. E aí, eu estava com o Apolo pequeno. Estudei em casa, porque a gente não tinha o que fazer fora de casa, né? As faculdades tinham parado e eu também não podia me dedicar àquilo. Então, foi uma parte da minha vida que eu me dediquei. Estudei muito. E, francamente, eu acredito que o marketing, ele vem de tudo. Então, foi complementar, assim, a arquitetura, sabe? Para me ensinar como que eu vou atender um cliente, como que eu vou mostrar meu trabalho nas redes sociais. Que isso eu acredito também que foi um salto bem grande que a gente tem hoje em dia, porque antigamente, no meu pensamento, assim, não vou generalizar, eu acho que, assim, talvez eu só teria sucesso na arquitetura ou chegasse em algum lugar na arquitetura se eu tivesse um pai, uma mãe ou um tio
seguisse uma linhagem, sabe? Uhum. E hoje em dia, não. Você tem a oportunidade de mostrar seu trabalho, independente se tem alguém que tá aqui, né, nas suas costas quente aqui. E eu acho que a internet, ela deu esse poder pra gente mostrar o nosso trabalho. Então, Importante. naquele momento, eu estudei muito marketing, aprendi muito, me dediquei muito e vendi muito. Então, foi uma coisa que eu despertei um olhar que eu acho muito importante para qualquer profissão que seja, para qualquer negócio que seja. E agora eu também tenho uma empresa de marketing atuando, Que sabe? legal. Aí eu trabalho com arquitetura, Você assim. pode falar qual é a empresa? O nome? Não, eu tenho alguns clientes, sabe? Não tenho uma empresa, assim, Sim, mas você faz o marketing. Aí um cliente indica para o Legal. outro, não é uma coisa que eu tenho costume Talvez a gente vai precisar, né, Roger? Estamos com um projeto aí bem legal. Ah, legal. Tô afim, já tô dentro. E aí, eu trabalho com isso, mas é mais indicação. Atualmente, eu tenho 4 clientes fixos. E não tô, assim, trabalhando para aumentar a cartela, sabe? É uma coisa que eu tenho mais de leve mesmo. Tenho uma equipe que trabalha comigo e leva aquilo ali mais gerenciando do que falando exatamente, sabe? Que legal, muito importante. Para todo negócio, que é o que você falou, né? Eu A acho gente precisa. que engloba tudo. Mas é porque a maioria das. Vou falar por mim, né, em relação ao marketing. Eu acho que teve um tempo que ficou tão. As pessoas. E que eu acho que sujou um pouco o nome do marketing, sabe? Uhum. Tipo, existem os profissionais, mas teve uma galera aí que se movimentou na rede social, começou a vender uma coisa que não existia. Uhum. Então, meio que queimou esse nome. Não queimou, né? Porque pode ser até um desrespeito eu falar isso. Mas criou meio que um certo... A gente escuta sobre marketing e fica... Ai, marketing, é uma pessoa falando de marketing. Entende? Uhum. Tipo, não vê por trás que realmente existe um trabalho de profissionais que sabem o que estão fazendo. Eu acho que se hoje em dia você não tá na internet... Que é onde o dinheiro tá. Você não tá em lugar nenhum. Verdade. Entendeu? Então, assim, você tem que cuidar para que você entregue na internet o que a sua empresa faz de verdade. Porque se você estiver fazendo isso só nos bastidores e não mostrar, hoje em dia não adianta nada. Então, esse é o que eu penso, sabe? Então, eu uso o marketing mais para isso, como estratégia para poder mostrar o que está acontecendo nos bastidores de qualquer negócio que seja. Sim. E uma pergunta, olhando para trás da sua vida, da sua trajetória, acho que é um pouquinho do que a gente estava falando. Existe algo que você faria diferente? Ai. Eu acho que não. Tudo que você fez te levou o que você é. Exatamente. E aí, se não fossem as minhas escolhas, eu não estaria onde eu estou. Exatamente, Tipo, eu acho uma que convenção em Boston. Eu acho que tudo faz parte da caminhada, assim, para gerar o que a gente é, sabe? O resultado que a gente tem. Então, acho que a partir do momento que eu for apagar as coisas ruins que me aconteceram, porque é claro que todo mundo tem isso, sabe? Momentos que não foram tão bons na vida. Mas, assim, eu sou uma pessoa que eu carrego comigo só o que é bom. Sabe, eu acho que até... essa energia mais positiva. Se eu tiver numa dificuldade igual esses dias também, eu tava pensando, caramba, tô com muita coisa para fazer, não tô dando conta. E parei, tipo assim, que bom que eu tô cansada das coisas que eu tô fazendo que eu quero, né? Não, outro bordão. Que eu escolhi. Frase, Roger. Mas é verdade. Que bom que eu tô cansada vivendo a vida que eu escolhi, cara. Imagina se eu tivesse cansada vivendo uma coisa que eu nem queria. Verdade. Então, eu acho que isso é uma bênção, né? Então... Eu olho para trás e só enxergo as coisas boas. As coisas ruins, já passou. Uma borrachinha. Parte, né? Mas eu vou ser sincera, eu quase nem lembro mesmo. Eu apego só o que é bom. Tenta sempre se agarrar às coisas boas, né? E que é um trabalho. Mas também você tem pelo que luta. É diferente, você tem uma força maior, sabe? Até você encontrar isso em você... Eu vou falar por mim, né? Até você encontrar realmente o ponto o que te move de fato, onde está a sua força. Propósito. Seu propósito Muitas vezes a gente não sabe. Mas aí é um exercício de autoconhecimento que a gente tem que fazer. Ninguém vai dar essa resposta pra gente. Buscar mais. Você para e fala assim, caramba, o que eu gosto? Que é o que eu falei aqui agora, sabe? Tipo assim, a gente como pais, irmãos e pessoas mais maduras, a gente olha para uma criança que está crescendo e fala assim, ó, isso aqui tem a ver com você, isso aqui não tem nada a ver. Se você quiser ir por esse caminho, eu acho que não vai fazer sentido. Toda vida você gostou disso e daquilo. Aí você pode ajudar, porque a gente como pais e mais velhos, a gente tem esse poder de guiar. Essa visão, né? Que às vezes ia ajudar muito mais a gente também, né, na nossa jornada. Mas se você não tem essa sensibilidade de parar e perceber a criança,
Você não vai ver isso. Galera, pausa rápida aqui, porque eu preciso falar de um drink que, se você ainda não conhece, tá perdendo tempo. Eu tô falando do Bananinha Drink, a melhor opção para quem curte um sabor único e marcante. Se você gosta de uma bebida docinha, equilibrada e que desce redondo, a Bananinha é simplesmente perfeita. Serve tanto para tomar pura, com gelo ou até misturada em drinks. Mas, ó, cuidado para não se apaixonar logo no primeiro gole. Então já sabe, né? Quer deixar o seu rolê mais gostoso? Bananinha Drink tá aí para isso. Procura no mercado mais próximo e depois me conta o que achou. Great ideas deserve great sound. We believe in connection, impact, and making your voice stand out. Looking for the perfect space to record your podcast? Our studio is designed by creators who want top quality audio and video. Book your session today and take your content to the next level. The world is ready to listen. Are you ready to speak? Gente, deixa eu contar uma novidade quentíssima pra vocês. O Kype Sport Bar chegou com tudo, um espaço pensado pra quem ama esporte, gastronomia, música ao vivo e aquele clima brasileiro que a gente sente falta aqui na América, não é mesmo? Marca as amigas, os amigos, o crush e se prepara porque o Kype Sport Bar vai virar não, já virou parada obrigatória em Framingham. E claro, a gente sempre tá lá, né, acompanhando os nossos parceiros. E quero vocês também. Já é babado, tá? Então segue aqui o nosso Instagram, Kype Sport Bar, pra ficar por dentro de tudo e se prepara, porque esse é só o começo. Kype Sport Bar mais Lari Pod, parceria de responsa, feita pra quem ama viver bem. Bora brindar junto? Quem vive aqui em Boston já sabe, tem dias que a gente só quer praticidade, conforto e chegar com estilo, não é mesmo? E é por isso que eu tô muito feliz em anunciar o nosso novo parceiro aqui no Laripod, o RT Corp. A RT Corp é uma empresa de transporte executivo que oferece o melhor do serviço de motorista particular em Boston e região. Seja para ir para o trabalho, evento, aeroporto ou até aquele jantar especial, eles te levam com conforto, pontualidade e descrição. Eles têm motoristas profissionais, carros impecáveis e atendimento de primeira. E o melhor, você pode agendar com antecedência, saber quem vai te buscar e ainda ter um trajeto tranquilo, sem estresse, sem correria. Se você é empreendedora, mãe, estudante ou só quer parar de depender de Uber mesmo em cima da hora, essa parceria foi feita pra você. Eu mesma uso e recomendo, e agora com o Laripod vocês também vão ter acesso a vantagens exclusivas. Segue aí o Instagram do RT Corp, agende a tua corrida e viva essa experiência de conforto e profissionalismo. RT Corp mais Laripod, seu trajeto com mais classe e zero dor de cabeça. Eu queria que você contasse alguma história doida, assim, que você teve, sei lá, de experiência com alguém em alguma convenção também, que acredito que essa não foi a primeira. Essa foi a primeira da Foi a primeira que eu fui. Foi. E no Brasil, você já foi em algumas? Não consegui nenhuma, acredita? Acho que rotina, assim, com filho, estudo, marido, família, foi um pouco complicado. Acho que as coisas fluíram mais. Isso é até interessante que eu falei isso com uma pessoa, nem lembro quem. Ah, tá, minha professora de inglês. Eu falei com ela assim, olha... Você acredita que depois que eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô tendo mais clientes? Porque eu acho que, assim, a gente fica movimentando num lugar que parece que é mais difícil, né? Estudando, buscando curso, buscando convenções. Num lugar que é mais difícil para as pessoas que estão ao nosso redor. E eu acho que as pessoas lá no Brasil valorizam isso mais. Tipo assim, essa menina tem uma coisa diferente, cara. Ela tá estudando, tá indo em convenção lá em Boston, sabe? Dá um quê? Não sei, sabe? Você tem uma experiência no exterior. Então, eu acho que... Não sei se é porque já no tempo, ou se é porque eu tô aqui, de fato, mas eu acho que eu tô alcançando mais coisas depois que eu vim pra cá, sabe? E eu tenho 3 anos de profissão, então eu acho que também já é um bom... tipo assim, pra você... a demanda que você tem, que eu acredito que é uma demanda, né? Você tá conseguindo se manter. Uhum. A gente vê... E a gente fala assim, pô, talvez não seria desse jeito, sabe? Tipo, é muita coisa que as pessoas realmente de fora, estando lá no Brasil, acho que pra tudo.
tanto você na sua profissão, quanto a gente que mora aqui. O pessoal que tá lá no Brasil, eles têm essa... De quem tá fora, é mais valorizado, sabe? Ontem a gente tava falando sobre a corrida, que veio o Ricardo, que é um dos nossos patrocinadores da Red Corp, junto com a Camila, que ela tem uma empresa de assessoria para os corredores que vêm do Brasil para cá. E aí vem ali em Boston, correm, pegam a medalha e, Eu tipo vi assim, que você se postou que sentem- agora é mais uma corredora pro time. eu Eu vi no Instagram. Você já correu? Já corri assim, sozinha, sabe? Não... Você, pelo menos de já corrida, foi não. sozinha. Não, mas você já correu um Correr tempo. de correr, sim, uns 5 quilômetros. Você Não, isso aí já. Ah, não, eu nunca. Mas é fácil. Eu tava você falando, vai eu dar não conta. consigo, eu não sei respirar. Mas eu é não só sei começar, respirar. cara. É. Respiro pela boca, cara. Aí já tem aquele estômago alto. Eu não sei respirar. Ela falou, não, vamos aos pouquinhos, super animada também, a gente vai fazer. E aí eu vou testar, né? Porque eu recebi o convite, vamos ver. Ah, Quem você sabe é vai um mundo. Tirar de letra, cara, é muito bom. Diz que você volta a viver. Você, tipo assim, tem mais ânimo pra fazer as suas coisas. E eu tô precisando disso. Que conselho você daria pra quem está começando na arquitetura ou no marketing? Olha, eu acho que eu daria um conselho para qualquer pessoa que está começando qualquer coisa, que é espera o tempo, sabe? Que quando a gente planta alguma coisa, ela não vai crescer ali no outro dia, você não vai pegar um fruto no outro dia. Então, tem esse tempo da terra absorver aquilo ali, sabe? Não vê o Fruto. já quer arrancar, né? Espera, exatamente, tenha paciência. Espera crescer, não pega verde, sabe? E eu acho que pra minha jornada foi o que mais fez diferença, assim, porque eu lembro de vários momentos que eu estive, cara, eu já não aguento mais esperar quando as coisas vão começar a acontecer. E assim, não acredito que eu não vou sair daqui. Sabe quando você se sente estagnada? Não tem o que você fazer, você só tem que esperar, sabe? Eu acho que quando a gente chega nesse momento, parece que é um teste, sabe? Eu quero tudo rápido. Mas às vezes o plano... às vezes o plano que Deus tem, às vezes é infinitamente maior do que aquilo ali. Se você não esperar aquele tempo de maturação, você não vai ver nada. Então, eu acredito que mais essa paciência mesmo, em persistir, porque você sabe que você plantou limão, por mais que você não tá vendo ali, não tem como sair outra coisa daquilo ali. Se você regar e cuidar, vai dar um pé de limão. Então, é só esperar. Anos? Tenho 33. 33? É. Nossa, 96. 92, 33. Você é nova, é igual eu. Eu vou fazer 30 ano que vem. Você é novinha, cara. Nem parece, a vida passou tão rápido. Nossa, a gente imaginava antes que 30 anos ia ser uma pessoa assim, tão velha, né? Hoje em dia, Eu tô chegando assim... assim, Talvez... Nossa, um dia que eu ouvi a primeira vez a pessoa me chamar de tia... não. Cara, não. Não, eu já ouvi. Mas eu fingi que eu não tô É muito escutando. chato. O menino falou, sua tia, que não sei o que tem. Eu falei assim, tá bom. E depois eu perguntei aqui, quantos anos você tem? Ele, 18. Não é Eu possível. falei, não, velho, credo. Não, por favor. Tia. Esse dia eu vi assim, falando assim, que um cara chegou e falou assim, ai, deixa meu filho lá, hein? Agora você é fornecedor, que eu tenho um filho e vai pegar sua menina. Aí a mulher falou assim, tem que ver se vai crescer e vai gostar de menina, né? E assim, devolveu na... Eu falei assim, caramba, esse aí devolveu. Toma, devolveu o constrangimento legal, 100%. Devolveu isso daí. Você tem alguma dica pra quem quer equilibrar a carreira de arquitetura, maternidade? Olha, é bem difícil isso, tá? Mas assim, a gente tenta fazer as coisas no momento que tem, sabe? Eu acho que depois de eu ser mãe, o que eu mais vi de diferença é porque, assim, às vezes eu pegava um projeto, iniciava ele e ia até virar madrugada, o tempo que eu tava com energia, tomando Red Bull, café, e ia fazendo, porque eu adorava trabalhar na madrugada. Ele sempre foi calminho, o Apolo? O Apolo nunca foi calminho. Sério? Como você fazia isso? Não, mas tipo assim, ele tinha uma rotina do sono bem... Você soube? Uhum. Então assim, ele... Quando ele era bebezinho, ele era tranquilo. Hoje em dia, ele tá mais espoleta. Idade ele, também, né? Ele sempre foi de dormir, tipo, 7 horas da noite e acordar 7 horas da manhã. Que bênção. E eu tinha essa rotina mais noturna. E eu acho que quando a gente é mãe, a gente já não tem tanto sono. Parece que o corpo biológico já te prepara para aquele momento. Tipo, você vai dormir pouco e vai ficar de boa. Teve época que eu dormia 6 horas e acordava, tipo, de boa, sabe?
Então, assim, eu trabalhava muito de madrugada, fazia muita coisa de madrugada para poder dar conta meio que da rotina dupla, sabe? Mas hoje em dia eu aprendi a organizar melhor, sabe, as coisas. Entender que... Limites. Entender que, assim, vai ter certo momento que eu vou ter que parar aqui. Às vezes eu tô no flow de criação, isso aqui vai... Nossa, tá tudo fluindo, Apolo, mãe, tô com fome. Aí você tem que parar e dar comida a ele e tal, resolver as coisinhas dele, escovar dente, pôr pra dormir, aquela rotina. Porque você não quer Como que faz perder pra se nada. conectar de novo no flow? Ah, não sei. Só Mas, volta e senta. Tem que E voltar aqui, volta, miséria, volta aqui. Eu acho que, tipo assim, eu acho que o projeto, por exemplo, né? Quando você deixa ele terminado lá, em andamento, você olha e fala assim, não, eu tenho que mudar isso aqui. Então, você já tem um caminho. Né, você já tem os pontos. Você já tem um caminho, tipo assim, não gostei dessa mesa. Ai, não gostei desse quadro. Então, você já parte dele e vai fluindo. Mas não quer dizer que é uma caminhada reta também, que, tipo, eu vou iniciar um projeto e vou chegar aqui e vai estar o resultado. Não, eu passo por muitas curvas. Faço uma coisa, não gosto, faço uma coisa, também não gosto, e vou mudando aquilo ali até chegar no resultado. E você pede opinião para outras pessoas enquanto você tá no projeto ou você só vai por você mesmo? Eu sempre trabalho com equipe. Isso foi uma das coisas muito dolorosas para eu aprender na faculdade. Delegar. Tipo, você saber que aquele projeto ali é uma coisa tão grande que você não vai conseguir sozinho. 2 cabeças pensam menor que 1, 3, sabe? E eu tinha isso que você falou no início de perfeccionismo, de às vezes pegar um projeto e falar assim, me dá aqui que eu vou dar conta disso, disso, disso. Uhum. E ficava naquela loucura, só que hoje eu não tenho esse tempo mais. Então, eu acho que entender que a arquitetura é algo que se faz em grupo foi uma coisa que foi muito dolorosa para aprender, porque na faculdade todos os trabalhos são de grupos, mas assim, você quer colocar seu toque, fazer do seu jeito, e até que você aprende e entende, aquilo ali te custa, sabe? Mas depois que você aprende também, você vê que é uma coisa que flui melhor. Precisa delegar, né, para crescer. É. Eu já tive alguns investimentos aqui. Eu sofri muito também na época que eu vendia na Amazon. Tem uma loja na Amazon. E essa questão de você delegar, eu lembro que tinha uma galera que me seguia, porque eu tive uma rede social onde eu dava dicas pro pessoal começar a vender. E aí tinha um rapaz específico, eu nunca esqueço dele, e ele falava, Larissa, vai chegar num ponto, ele do Brasil, vai chegar num ponto que você vai se sentir tão sobrecarregada que você não vai conseguir mais fazer nada. Você precisa delegar. E até uns projetos que eu tentei fazer depois, eu não consegui dar continuidade, porque essa coisa de você querer fazer tudo sozinha, sabe? Tipo... Não vai. Porque às vezes você fala assim, cara, ok, até agora tem uma amiga minha que tá no Brasil, ela tá fazendo os posts do podcast. E aí é um processo, né? Até você conseguir alinhar a pessoa do jeito que você quer e tal. E isso tá sendo tão assim pra mim, porque eu tenho que ficar falando com a pessoa. E, tipo assim, na minha cabeça o negócio tá montado. E aí você passa pra pessoa pra delegar pra ela. E você fica assim, meu Deus do céu. Mas eu preciso passar por esse processo pra entender que isso é necessário. Preciso delegar. Eu acho que quando você toma a consciência de que a pessoa não vai fazer igual você faz, igual você queria, Boa. você consegue fazer isso melhor. Porque hoje em dia, o que eu faço, por exemplo? A gente inicia um projeto e aí aquilo ali não tá do meu jeito, é muito melhor eu arrumar e colocar do meu jeito depois que já tem 80%, do que eu começar do zero e fazer 100%, sabe? Você vai dedicar muito menos, você não vai pegar do zero, mas você vai colocar do jeito que você queria, porque você já tá num flow muito mais intenso, sabe? Porque é o que eu falei aqui agora, quando você tá num projeto, você sabe de onde. Essa mesa não ficou legal. Uhum. Essa janela precisa estar um pouquinho mais para cá. Não gostei desses tons. É muito mais fácil de você pegar e começar a modelar uma massinha do zero. Tipo, colocar as paredes, escolher uma mesa. E aí, a partir disso, você incluir pessoas, é isso? Exatamente. Eu não faço projeto sozinha. Não dá para fazer sozinho, entendeu? E eu acredito que isso é até uma coisa que melhora muito o resultado, porque 2 cabeças pensam muito melhor. Às vezes. 3, sabe? Então, mas nesse caso, por exemplo, eu acho que fica um resultado bem interessante. Sim, com certeza. Mas esses projetos que eu faço, assim, em questão de colocar a minha pegada mesmo, isso é mais meu mesmo, sabe? Então, alguns projetos que eu... Alguns não, os projetos que eu tenho ali postados,
eles são mais uma coisa pessoal mesmo, de coisa que eu acredito que eu gosto. E às vezes eu pego um projeto que o cliente aprovou, que não é nada daquilo ali, e coloco os meus toques do jeito que eu quero, para ficar do jeito que eu quero. Eu vou passar um projeto pra ela, Roger, aquele que a gente tava discutindo lá em cima. Acho que ficaria legal. Então, pra ver a ideia. Combinado. Claro, né? Depois Ficar dos feliz. bastidores, que a gente tá com uma ideia de um projeto. E eu vou passar pra você, eu quero ver sua opinião. Acho que seria legal, a gente ia conseguir sair um pouquinho do padrão, né? Do Combinado. formato que tem. Vai ser interessante. Vai ser bem bom. Você quer deixar alguma mensagem, alguma informação pra galera? Olha, eu coloquei uma mensagem ontem que eu acredito assim, que quando a gente sonha alto, a gente às vezes fica com vergonha, sabe? Porque você vai falar para as pessoas e elas meio que ri. E eu sempre fui uma pessoa que sonhou muito alto, sabe? E eu acho que quanto mais alto a gente sonha, não quer dizer que você vai chegar naquele patamar ali. Mas se você chegar 80%, já é uma coisa que tá andando para aquela solução, né? Então, acho que hoje em dia a gente perdeu isso, sabe? A gente acreditou que nada é possível. Nada é possível. E eu nunca tive isso. Tudo eu acreditei que era possível, sabe? Pra você ter ideia, quando eu era pequena, eu era muito feia. Fala isso, muito feia, magricela. Impossível. Sabe? É impossível. Quero ver meus amigos da escola me chamavam de bruxa, pra você ter ideia. Você sofria bullying? Eu sofria bullying, pode Antigamente, ser, quem não, né? Não era bullying, mas era bullying, sim. E aí, teve uma época que eu queria ser modelo. Aí eu saía 10 minutos da escola mais cedo para pegar o ônibus para ir fazer o curso, que minha mãe acreditou que eu ia ser modelo. Você chegou a fazer curso? Né? Fiz curso, fiz book, sabe? Fiz foto lá e tudo, e nada, né? Mas você queria muito isso? Eu queria muito ser modelo. Eu lembro que foi um presente de aniversário, que a minha mãe falou assim, hoje nós vamos em tal lugar. Eu falei assim, então tá. Chegou lá, fiz inscrição, que não sei o que tem, nome dela e tal. Fernanda, você sabe o que você tá fazendo aqui hoje? Aí a minha mãe, ela não sabe o que ela tá fazendo aqui hoje. É uma surpresa pra ela, que foi aniversário dela. Eu falei, não, o que eu tô fazendo aqui? Ela, você vai começar um curso de modelo. Eu tenho um tio que ele é cego. E aí, quando a gente era criança, quando eu era criança, eu andava com ele me segurando aqui e eu falando, ó, sobe. Agora tem um degrau, vamos atravessar. E aí, depois que eu fiz esse curso de modelo, ele falou assim, depois que a Fernanda fez esse curso de modelo, até o andado dela mudou, menina metida. Você era muito feinha, aí não foi pra frente, sabe? Mas... Mas a minha mãe sempre acreditou, cara. E depois eu fui ter um relacionamento com o Ítalo também, que aí... que fazia o que amava, que faz o que ama, né? E que fez muita coisa e, assim, realizou muitos sonhos com a tatu, com a arte dele. Acompanhar um artista, uma pessoa que tem sucesso, cara, é muito louco. Porque... E é legal, porque vocês dois são do mesmo cenário. Vocês são apaixonados pelas mesmas coisas, né? Vamos dizer assim. Que é a arte, a criação. Então, você tá com pessoas assim é muito bom, porque você consegue desenvolver e se incluir mais nesse mundo. Agora, pensando duas pessoas totalmente diferentes, você ia estar vivendo... Pode dar certo, não sei também, né? Vai saber, mas... você tá com pessoas importantes que te levem lá. Te levem aonde você quer estar. E faz você acreditar, né? Porque, tipo, uma pessoa que já chegou, você fala assim, caramba, essa pessoa tá do meu lado e já chegou. Mas muito tempo eu fiquei me comparando a isso, porque, por exemplo... O Ítalo tem um trabalho que ele tem que ser o melhor. Tá sempre, né, tipo assim, envolvido, sendo falado. E ter essas publicações em revista, né? Essas coisas todas que ele tem na rotina dele, na vida dele, que ele faz muita coisa e tá sempre envolvido o tempo todo. E aí, na arquitetura, eu fiquei assim, gente, é muito difícil alcançar isso, porque tem milhões. Tem muitas pessoas boas na arquitetura... e estão já no cenário há muito tempo e tal. Então, para eu chegar nesse sucesso e ser reconhecido e ter meu nome reconhecido, quando que isso vai acontecer? Isso é praticamente impossível. Um comparativo, né? Comparativo. Só que aí eu chego numa realidade que, tipo assim, o meu trabalho, ele não precisa ter, o nome, a Fernanda na revista, sabe? Tipo, se eu fizer o meu trabalho bem, entregar o melhor possível, as coisas vão acontecendo muito mais rápido, sabe?
depois dessa espera, né? Porque, nossa, muito mais Pois rápido agora. Porque espera. antes... Antes foi um sacrifício. Mas assim, eu não preciso de estar em revista, de ser reconhecida, porque quando eu entrego um projeto para uma pessoa, que a pessoa vê o resultado e fala assim, caramba, isso aqui eu estava à espera, né? Eu não imaginei que o resultado seria isso, que eu ia poupar tanto dinheiro, ou que eu ia ter uma escolha tão assertiva com isso. E aí ela te indica para outras pessoas, e essas outras pessoas vão indicando outras pessoas. Então, você vê assim, caramba, se eu tiver, sei lá, 5 clientes novos, já é uma coisa demais, que é difícil até para dar conta, sabe? Então, tem que crescer equipe, tem que fazer tudo. Mas, assim, eu ficava me comparando, que eu ficava, quando que eu vou chegar nisso? Tô O demorando. comparativo tem muito, né? Acho que toda pessoa, em algum momento da vida, já chegou a se comparar no seu profissional. As profissões são tão diferentes, não tem O como. seu jeito também de fazer, a sua entrega. É diferente. A jornada, ela, por mais que ela seja isso, tipo, de você não desistir, não quer dizer que você tem que seguir os mesmos passos, sabe? Eu acho que quando você não desiste, é o que eu tô te falando. As coisas, elas vão acontecer em algum momento. Pode ser daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10. Mas se você insistir naquilo ali, não tem como dar errado. Sabe? Isso eu acho que foi a visão, assim, maior que eu vi nessa possibilidade de vida mesmo, sabe? Tipo assim, minha mãe plantou isso em mim, tipo, acredita. Aí depois veio o Ítalo e eu vi acontecendo. Eu falei assim, então você acredita e vai acontecer, então vamos embora. Vamos junto. Então vamos embora. Fala um pouco sobre as suas tatuagens, né? Porque é nítido ver que você é toda tatuada. Inclusive, ela colocou essa blusa para poder mostrar as tatuagens. Gente, essa aqui é que eu mais amo. Lindas, maravilhosas. Vou deixar até assim. Essa tá... tá. Essa aqui, ó, é a criação de Adão. Foi uma pintura de Michelangelo que tá na Capela Sistina. E é o toque, sabe? Quando Deus cria o ser humano. E essa tatu é muito especial, porque eu fiz pro Apolo. Que tem uma história muito especial, que foi assim... Quando eu comecei a relacionar com o Ítalo, eu nunca usei nenhum método contraceptivo, assim, quase que na minha vida inteira. Porque eu tenho dificuldade em engravidar. Olha... E aí, eu lembro que eu estava no meio da faculdade e quase toda vez que a gente estava junto, eu chorava porque eu queria ter um filho e era complicado, aquelas coisas todas e tal. E aí, eu lembro que eu estava, assim, no banheiro, tomando banho, e eu chorando, falando assim, ai, meu Deus, eu queria ter um filho, quero ter um filho, quero ser mãe, que não sei o que tem. E no meio da faculdade, isso. E aí, eu senti, assim... Parece que Deus falando comigo. Foi Deus falando comigo, falando assim, você quer mesmo? Eu falei, eu quero. Eu falei, eu quero. Eu me agarrei naquilo, eu falei assim, eu quero. E aí, depois de umas 2 semanas, eu tava grávida. E eu descobri a gravidez, tipo assim, não tinha nem o bebê formado ainda, tinha formado só a casinha do bebê lá dentro, sabe? Bem recente. De tão rápido que foi. Uau. E aí, eu fiz essa tatu pra ele, porque eu senti que naquele momento foi, tipo assim, aquele toque, tipo assim, toma, sabe? É seu. Toma que o filho Vou é te seu, entregar. sabe? E aí, eu fiz pra marcar esse momento, essa experiência que eu tive com Deus mesmo, de ter o Apolo. Então, eu falo isso muito pra ele. Eu falo assim, amor, a mamãe queria demais ser sua mãe. Eu nem podia ter filho, eu pedi o papai do céu. Você pensa em ter mais filhos? Eu quero muito. Eu lembro Que que quando eu tive o lindo, Apolo, eu gente. falava que queria ter 5 filhos, pra você ter ideia. E eu lembro que a enfermeira que me ajudou, né, que estava lá comigo, ela falou assim, nossa, 5 filhos? Espera você ter o primeiro, que aí depois eu te pergunto, você não está preparada para essa pergunta? Mas, nossa, eu queria muito ter mais filhos. Se Deus me abençoar. Linda história. E assim, a tatu mais Grande marcante que eu significado. tenho que eu falei com o Ítalo, eu falei assim, eu quero isso. E o Ítalo é uma pessoa que, assim, você conta a história para ele... E aí, ele monta uma arte de acordo com as experiências e ideias dele para você. Só que essa aqui já chegou pronta, sabe? Então... É isso que eu quero. E bem aqui mesmo para mostrar. Nossa, eu amo essa símbolo. tatu, meu Deus. E as outras? Então, essa aqui, esse braço aqui foi bem do que o Ítalo sabe de mim, porque tem uma história aqui... Todas autorais do Ítalo. Do Ítalo, isso. Uhum. E aí, assim, eu não era de beber nada, e aí quando eu conheci o Ítalo, também eu era, tipo, CDF, né? Acabou que eu fui para um outro lado, né? Que também é CDF, mas, assim, é uma CDF que talvez não aparenta tanto. Mas, assim, ele fez sobre o que ele sabia de mim, sabe? Que é a questão do vinho, que é quase a bebida que eu mais bebo, assim.
da uva, enfim. E aqui tem a Lindo, rosa, é. né? Porque essa rosa aqui, a minha avó tinha uma que fez muito parte da minha vida, né? Como eu não tive meu pai presente, eu acho que foi minha avó, sabe? E aí ela tinha uma roseira que a rosa não tinha espinho. Era uma rosa que E existe isso. loucura, a rosa ela nascia branca e depois ela ficava amarela e depois ela ficava rosa quando ela tava quase morrendo, sabe? Nossa. Quase acabando assim. E aí essa rosa não tinha espinho. E aí eu queria marcar isso. De tanto que essa rosinha aqui, ó, ela tem um fundinho amarelo, mas não pegou tanto por causa da cor, né? Mas essa aqui eu fiz toda pra minha avó também. Que é uma matriosca, que representa a geração feminina da família, sabe? Aí, deixa eu mostrar aqui. Uhum. Aí que é minha avó e eu lembro que ela cozinhava com um lencinho na cabeça, Oh, gente. com uma fraldinha bordada, sabe? E ela tinha um vestidinho rosa que tinha esses desenhos assim, e essa aqui sou eu. E essa aqui são as rosas que tem os caulezinhos dela, mas Do não lado. tem espinho. Uhum. E aí essas duas aqui, sabe, são as que mais me marcaram, porque, nossa, minha avó foi uma pessoa na minha vida que não tem comparação. Te passou muito ensinamento. Não... E ela era brava, sabe? Tipo, não era uma pessoa tão carinhosinha, mas no jeitinho dela, ela era muito carinhosa, Aham. sabe? Então, foi uma pessoa que marcou muito. Que, O nossa. Apolo chegou a conhecer ela? Não, nem o Ítalo, pra você ter ideia. Quando eu comecei o relacionamento com o Ítalo, ele só ouvia as histórias e fez o desenho. Mas ele não chegou a conhecer ela, não, infelizmente. E você falou dessa conexão que você teve, esse pedido. A gravidez do Apolo foi muito tranquila. Foi. Foi bem tranquila. Graças a Deus, Antes dele, eu perdi um bebê, Uhum. também do Ítalo, mas, assim... Eu acredito que tudo tem um propósito, então não é coisa que eu também, como eu te falei, que eu me apeguei, assim, pra sofrer. Eu acho que se não aconteceu, não era pra ser. Mas foi uma coisa que, assim, me aflorou muito essa questão. Tipo assim, será que eu vou conseguir ter um filho? Porque eu já perdi um, Sim. sabe? Então, hoje em dia eu falo que o Apolo é tudo pra mim, porque o sonho da minha vida era ser mãe. O maior Sim. sonho da minha vida, assim, era ser mãe. É interessante você falar isso, porque eu também tive... Há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu perdi de 1 mês. Isso que você falou, de você achar que você não pode gerar, Não é? Depois. Eu acho que isso é de muitas mulheres. Porque existe, igual a médica me falou, Larissa, normal para uma primeira gestação, não sei se foi te falado isso. Sim. Mas é normal, a cada não sei quantas mulheres, mas você não quer ouvir isso. Uhum. E até aí tá tudo bem, a gente tenta enfrentar isso da melhor forma. Só que o pós... Eu escrevi até um livro, eu tenho um livro. Ah, que legal, O quero ver. pós disso é muito mais doloroso, porque você começa a sentir que você não é capaz. Que o seu corpo te rejeitou. Seu corpo, ele não tá ali com você e acontece, mas você não quer aceitar. E aí você fica, e se acontecer de novo? E se chegar ok, mas Deus vai mandar na hora certa. Mas a nossa mente, ela maltrata muito. Ela machuca muito. Eu não sei quanto tempo você tava, né? Você tinha? Tinha 2 semanas. 2 semanas. Tinha pouquinho tempo, Mas a dor é a mesma. Eu escuto... Tipo, às vezes eu comento assim com alguém, a pessoa fala, mas... Né, era novo, tava tudo bem. Tipo, nem era... Tem muita gente que considera como um feto, ou nem isso. Mas a dor é a mesma. Um filho que não chegou é a mesma dor de um filho que você, às vezes, tem e perdeu. Você pegou no colo ou nem pegou. Eu acho que quando é assim, deve ser mais triste ainda, sabe? Tipo, de você pegar no colo e perder, sabe? Antes eu não conseguia falar sobre isso. Uhum. De 1 ano e meio pra cá que eu consegui. Que aí acabou surgindo, eu fiquei um ano mais ou menos escrevendo o livro. E aí esse ano, em janeiro, eu lancei. Tá até na Amazon, esse livro. Legal. Que é 30 Dias de Amor. Ah, legal. É um livro bem intenso, assim. E todas as vezes que eu leio ele, já mandei para algumas amigas minhas que tiveram a mesma experiência. Toda vez que eu leio ele, eu sinto de uma maneira diferente, sabe? Mas é um assunto muito sensível e que, como a sua médica falou, muitas mulheres passam. Então, é um momento que talvez você não vai falar sobre aquilo. Porque eu, particularmente, me silenciei, sabe? Sim. Tipo, eu vivi aquele momento ali meio que sozinha. Então, quando a pessoa tem coragem para falar e expor e tornar aquilo ali uma certa arte para a pessoa viver aquele momento meio que uma compaixão de alguém que entende do que está passando, sabe? Isso é muito importante, cara, porque esse também é o sentido da arte, sabe?
de te abraçar nos momentos que você não tá sabendo lidar com isso. Então, te dá uma direção, porque... É meio doido, porque eu achava que o meu primeiro... A gente busca sobre o profissional e tal. E eu sempre pensei, cara, a primeira coisa que eu vou lançar de arte vai ser algo que... grande. Não que isso não foi grande, você vai entender o que eu quero dizer. Tipo, conquista, superação. E aí você escrever algo que é doloroso... Tipo, a sua primeira coisa que você lança pro mundo, pras pessoas, é algo que dói. Uma fragilidade. Vulnerabilidade. É algo que você fala assim, cara... Ao mesmo tempo, você não tem coragem. Guardei durante muito tempo isso. E aí, quando você vê... E depois, quando eu compartilhei com as minhas amigas, e aí elas choram... Eu tenho uma amiga que perdeu também. Ela tá grávida, né? Que aí falam que é um bebê arco-íris, né? Tem essas coisas. E quando ela leu, ela me mandou áudios e áudios chorando. Eu tenho essa amiga que cuida das minhas redes sociais, que ela teve também um aborto há muitos anos atrás. E ela falou, Lari, nos primeiros capítulos, eu não consegui continuar, porque me deu muito gatilho daquela época. Eu ainda não, aí eu percebi que eu ainda não consegui superar o que aconteceu comigo. Eu acho que você falar do processo de você se sentir sozinha é muito real, porque é uma dor que só você sabe, seu parceiro não vai saber... Sua mãe, ninguém vai saber, só você sabe o que você tá sentindo ali naquele momento. E lidar com aquela situação, cara, porque é um furacão. É uma barra, É muito doido. Se você não tomar cuidado, você fica ali, tá? É verdade. Eu lembro que a minha mãe, no dia que a gente foi fazer o primeiro exame do coraçãozinho, o coração não bateu. E aí eu voltei pra casa, que eu tava de moto. Então eu voltei sozinha, chorando na moto e tal. E eu cheguei em casa, minha mãe chegou depois, foi lá no quarto e falou assim, calma, filho, você vai ter outro. Só que você não pensa isso. Eu lembro que na hora eu falei assim, eu quero esse. É. E aí, tipo assim, você vive aquele momento ali, você não sabe o porquê, mas eu acredito, né, que tu tem um propósito, um porquê. Então... E é meio doido a gente falar isso, porque depois... Eu sempre tive o sonho de ser mãe, já fui casada. Fui casada há 4 anos. nova. Casei com 21. E aí, acabou que a gente se conheceu e tal, e ok, meu sonho é ser mãe. Aconteceu várias coisas, né, até que a gente terminou. Não por nenhum motivo de traição nem nada, porque as ideias começaram a seguir caminhos diferentes. Ainda mais aqui, muitas situações aconteceram. E aí, eu perdi isso. Eu falei, não quero mais e tal. Só que sempre aquela coisa de criança. Eu adoro criança. Tô num lugar, se tem criança, eu saio do meio dos adultos pra ficar no meio de criança. Aí, quando aconteceu isso comigo... E aí eu falei, cara, eu lembro que eu levantava assim, que eu descobri, todo mundo pra mim era colorido, a vida era linda. Aí eu senti que eu ia ter por alguém pelo que lutar, sabe? E você vai as emoções pra cima e pra baixo. Então, quando eu perdi, eu fiquei muito mal, só que isso aflorou mais um lado de querer. Porque eu sei que existe um amor dentro de mim que eu quero passar, eu quero ter. A mulher que ela consegue... Pô, você tá ensinando outra pessoa. Você tá moldando a mente de uma criança, sabe? Você tem um poder de cuidar, de amar, de criar alguém. É uma responsabilidade. É muita. E o amor também que você tem dentro, que às vezes a gente não consegue dar para outras pessoas. E eu sei que ali eu vou conseguir, sabe? É muito louco, porque esses dias eu tava lendo um livro e aí ele falava assim, como que é louco ser mãe e pai, né? Porque você tá ensinando uma pessoa que você não consegue viver sem, como ela vai viver sem você. E isso é muito louco, porque é a realidade, cara. Caramba. Porque eu sempre falo, eu sempre tenho comigo, né? Que eu tô criando um Apolo pro mundo. Porque ele não vai ficar debaixo da minha asa para sempre. Então, eu tenho que entregar um pai, um amigo, né? Uma pessoa responsável por uma família, um avô, um tio. Então, assim, ele vai ser essa pessoa para várias pessoas que vão estar ao redor dele. Um bom profissional. Muitas coisas ainda assim estão caminhando pouco ainda. Não tem um direcionamento muito guiado do que ele vai ser. O que ele vai fazer da vida dele. O que ele vai ser no futuro. Então, muitas coisas assim, ainda a gente não tem o que vai ser. Mas só que a gente tem que entregar os valores de acordo com o que a gente pensa e escolhe agora. Porque, olha, você tem que ter responsabilidade. Você tomou banho, pega suas roupas e coloca no cesto. Apolo. Não é assim que funciona, não. Pega o seu prato e coloca lá na pia. Terminou tudo? Não joga comida fora, tem que comer tudo. Então, assim,
tudo eu tenho que ensinar ele nos pequenos detalhes para ele entender no futuro que ele vai entender que o que é certo e o que é errado, o que é o valor de cada coisa, porque até então ele não vai saber o que é isso. É uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade enorme. E olha que eu só tenho um, cara. E quer mais 4, que ela quer 5. Ouviu, Ita? Ah, respirou fundo. Tô aqui com a Fernanda, né? Esse bate-papo foi muito bom. A gente descobriu um pouquinho da história dela. Entramos em uns assuntos aqui também de coração. Fernanda, muito obrigada. Espero que você volte aqui. A gente podia fazer um podcast de casal depois, hein? O Ítalo, você. Eu ia gostar. O Apolo também. Eu tava pensando em fazer um podcast com criança. Será que dá certo? Será? Eu acho que se a gente trazer o Apolo, você vai desistir dessa ideia. Por quê? Ele não vai parar quieto aqui sentado. Não, ele pode levantar, né? Volta aqui, Apolo. Senta aqui. A gente pode marcar novamente. Foi muito bom te ter aqui. A gente poderia explorar mais coisas, mais assuntos. Depois, em um outro momento, a gente, quem sabe, pode marcar e conversar mais. Você é uma mulher incrível, uma mãe incrível, uma empreendedora, arquiteta. Você tem um futuro brilhante na frente. Sua família também, linda. Que Deus abençoe muito. Que Deus te dê saúde, que você consiga conquistar muito, muito, muito mais do que você imagina. Já tá nesse caminho, sonhadora, desde sempre. Tem meu coração, tenho um carinho muito grande por você. Te conheço há pouco tempo, mas tenho um respeito muito grande por você. E espero que a gente possa aí levar essa amizade, criar projetos também, que eu vou compartilhar com vocês, que vai ser muito bom. Eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, eu vou pedir para que você deixe suas redes sociais, né, de trabalho, para a galera poder te encontrar. E pode falar aí com o pessoal. Ai, obrigada. Fiquei feliz também com o convite de ter vindo aqui, de ter participado desse bate-papo com vocês. Estava super nervosa sobre o que eu vou falar, o que tem de interessante, mas foi muito legal, porque fluiu muito. Gostei muito da energia de vocês. Falei isso no primeiro dia também. Obrigada. E eu gosto de ter amigos inteligentes. Sim. Então, a gente tem que sair daqui, marcar um jantar, alguma coisa. Com certeza. Levar essa amizade. A gente precisa, inclusive, eu já até falei com vocês pra gente ir no nosso patrocinador, que é o Sport Bar. Lá pertinho de nós. Sábado, porque já passou, né? Nesse episódio vai no ar. Mas sábado agora tem o show do Jeito Moleque. Não sei se vocês gostam. A gente pode ir só pelo rolê, talvez. O Ítalo vai estar viajando também, de novo, Mas a gente pode marcar, quem sabe até eu posso ir até você e pego o Apolo e a gente vai almoçar num domingo. Que é gostei. Bom. É um lugar gostoso, vai dar pra gente jogar e brincar. Combinado. Então, conta pras pessoas a sua rede social. Obrigada. Então, meu Instagram é @fernandaandrade, número 1 mesmo, fernanda.andrade. Lá você consegue ver um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, dos meus projetos, algumas viagens. E no Facebook também, Fernanda Andrade. É isso, galera. Então, vocês podem encontrar ela diretamente lá no Instagram. Vocês já podem fazer um orçamento aí, tá? Porque eu acompanho o trabalho. Aqui nesse episódio a gente deixou alguns dos projetos dela, mas se você quer um projeto, pode ter certeza que ela é a profissional que vai te entregar o trabalho com excelência, tá? Com certeza. Então é isso. Mínimo. Ela é incrível, 100%. E vejo vocês no próximo episódio. Valeu, um beijo.